Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Fundamentos de número 8. O tema de hoje é Deus deseja ser servido? Eu escolhi esse tema porque eu acho que pode ser de muita contribuição para você e para mim, uma vez que a gente quer buscar fazer a vontade de Deus, a gente quer buscar fazer aquilo que Deus quer de nós, e muitas vezes nessa busca a gente acaba se confundindo em relação à natureza da nossa identidade com Deus. Porque muitas vezes a gente acaba olhando para Deus e tratando a Deus como um patrão, como alguém que precisa ser servido e não como um pai de fato, como a gente falou no vídeo passado. Bom, quando a gente está falando a respeito de se Deus deseja ser servido ou não, a gente tem que partir da perspectiva do Cristo, uma vez que Cristo veio ser a primeira revelação visível do Deus invisível. Então eu vou extrair do Novo Testamento alguns textos que vão falar para a gente se Deus de fato deseja ser servido ou não. Tá? Quando a gente vai ali para Atos, o livro de Atos foi escrito possivelmente por Lucas, no capítulo 17 e no versículo 25 ele diz uma coisa interessante falando a respeito de Deus. Ele diz assim: Ele, Deus, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Olha que interessante esse texto, falando a respeito de Deus, de que Deus não pode ser servido por mãos de homens como se Ele necessitasse de algo, porque Deus... Então a primeira característica do fato de que Deus não precisa ser servido por você é porque ele não necessita de nada que você pode oferecer para ele. Isso já é um ponto forte, importante para a nossa reflexão aqui. Ele não está precisando de algo que você consiga oferecer. Não há nada que Deus está precisando nesse momento que você possa oferecer para ele. Aliás, o texto diz que ele não necessita de nada. Porque ele fala assim, ele não pode ser servido de mãos de homens como se necessitasse de algo. Ele não necessita de nada. Na sequência ele diz, porque é ele quem dá. Então ele não pode ser servido porque o doador é ele. Então é ele quem dá a todos vida, quem dá a todos fôlego, e todas as demais coisas quem dá é ele. A natureza inicial, original de Deus é um Deus doador, um Deus servo. E para nós às vezes fica meio difícil pensar dessa forma, porque a gente aprendeu a construir uma noção de autoridade baseada em manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas Deus não trabalha com a noção de autoridade que nós trabalhamos. A autoridade de Deus está construída no amor. Em algum dos próximos vídeos falaremos um pouquinho mais sobre isso. Mas a ideia é que a gente se lembre que a gente só pode compreender que Deus não quer ser servido por você se você mudar o seu paradigma inicial de autoridade. De você parar de pensar que aquele que tem autoridade é aquele que manda, porque tem poder para isso, que se ele mandar e você não fazer, ele vai te castigar. Enquanto você tiver essa mentalidade, você não vai entrar nessa dimensão de que Deus não é um Deus que deseja ser servido. Quando a gente vai para o próprio Jesus, em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, o que o texto está dizendo para a gente é que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para resgatar muitos. Aqui o texto está dizendo para a gente, e esse texto ele é até de uma certa forma repetido ali em Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 26 a 28, quando diz assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha que interessante. Eu gosto desses dois textos, que embora eles pareçam estar dizendo a mesma coisa, um deles tem um foco maior falando a respeito do Cristo e outro tem um foco maior em nós. Mas ele está dizendo para a gente que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. E ele diz nesse verso de Mateus, no capítulo 20, 26 em diante, 26 a 28, ele diz que da mesma forma que ele veio para servir, que a gente também faça a mesma coisa. Então, sobre o fato de Deus querer ser servido ou não, mais uma vez aqui tem uma evidência de que Jesus não quer isso. E Deus também não quer o seu serviço. Então, para que serve o seu serviço? Esse texto de Mateus diz, esse serviço serve para os outros.
para os membros da família de Deus, para aqueles que compõem esse mundo. A gente serve o mundo, a gente serve as pessoas à nossa volta, a gente serve as pessoas da nossa casa, a gente serve as pessoas do nosso trabalho, a gente serve as pessoas da nossa comunidade de fé, a gente serve as pessoas do nosso condomínio, que moram próximo da gente, os nossos vizinhos. A gente serve o nosso próximo, que nem sequer a gente conhece. Então, essa noção de servo, ela é importante, mas a gente não pode deslocar ela para o lugar errado, porque se a gente parar para pensar que é Deus que quer ser servido, a gente vai estar atuando de maneira inútil, de maneira não eficaz, porque Deus não quer ser servido e Jesus também não. Então, o nosso papel de serviço está em servir a outras pessoas. E é essa forma que é construída a autoridade no reino de Deus. A gente falou um pouquinho sobre autoridade aqui, que a autoridade no reino de Deus se constrói através do amor e não através de manda quem pode, obedece quem tem direito. E esse texto de Mateus também vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer, não será assim entre vocês. Essa lógica de poder não vai existir entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. Então, Deus está dizendo que os mais importantes no reino de Deus são aqueles que servem uns aos outros. Aí você diz assim, Rodrigo, mas então nós não somos servos de Deus em nada. Não é isso. De uma certa forma, nós somos servos de Deus também, porque nós servimos todas as pessoas. Entendeu? Mas nós não servimos a uma pessoa específica, a Deus. Porque isso vai colocar no nosso coração um entendimento errado a respeito da nossa identidade. Porque nós não somos servos de Deus. A gente vai ver no próximo vídeo que nós somos filhos de Deus. Que essa é a natureza que Deus escolheu para nós. Ele escolheu nos adotar na sua família. E uma vez adotados na sua família, nós servimos uns aos outros. É nisso que nós gastamos a nossa vida. Nisso está a nossa identidade, de servir as pessoas, mas não a Deus. Porque Deus, como natureza, como referência de identidade, Ele não é alguém que pode ser servido, mas é alguém que serve o tempo todo. Esse é o nosso Deus. Então, eu queria te dizer isso, algumas músicas, existem algumas canções aí que falam a respeito de sermos servos de Deus, existem ministérios com nomes de servos de Deus, etc. E a gente às vezes tem que parar para pensar um pouquinho no que o texto diz quando a gente se manifesta dessa forma. Porque uma vez que eu sirvo a Deus, que eu sou um servo de Deus, em algum momento eu vou esperar uma remuneração. Em algum momento eu vou esperar alguma paga, alguma justa paga, algum salário por estar servindo alguém como se eu servisse numa lógica comercial, uma lógica de emprego, de trabalho. E a gente não trabalha para Deus na expectativa da remuneração, mas a gente trabalha na certeza do privilégio. Então a gente não trabalha como quem está precisando de alguma coisa que não tem. A gente trabalha como quem tem convicção que já recebeu tudo o que tem para poder viver em favor do reino de Deus. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for falar das características do filho. Mas no vídeo de hoje a gente gostaria apenas de falar para você e de algo que a gente aprendeu muito importante, que é o fato de que nós não somos servos de Deus porque Deus não deseja ser servido, Ele não quer ser servido e nem sequer Ele pode ser servido por qualquer ser humano. Né? Então fica essa mensagem para você e para mim, de que nós somos filhos de Deus. Nós vamos entrar um pouquinho nos detalhes agora do que é filho de Deus nos próximos vídeos a respeito dos nossos fundamentos aqui, mas eu quis trazer para você essa perspectiva de que Deus não pode ser servido, para que, uma vez com o coração aberto agora para receber essa nova referência, não de servos de Deus, mas de filhos de Deus, a gente possa entrar de maneira mais profunda nas características da identidade dos filhos de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, que a paz de Deus esteja sobre vocês. Eu espero vocês no Fundamentos de número 9. Um abraço.